boa notícia. É a boa notícia que alguns já recebemos. É a notícia boa que a humanidade precisa receber. Como nós sabemos, a palavra designa uma narrativa sobre a biografia de Jesus, ou melhor, é uma biografia de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, e ao mesmo tempo revela o conteúdo da vida e a mensagem de Jesus. Evangelho, portanto, é ao mesmo tempo o conteúdo e a história de Jesus. Pensei então em algumas frases muito simples para termos marcado em nossas mentes, cada uma delas, o Evangelho o que é. Primeiro, o Evangelho é o que o Novo Testamento diz que o Evangelho é. Efésios 2, 17 a 20, oferece-nos um resumo quando diz que o Evangelho é o projeto de Deus para a humanidade, um projeto de salvação que significa paz com Deus, isso é Evangelho, reconciliação com Deus, isso é Evangelho, comunhão ou acesso a Deus, isso é Evangelho, projeto esse que foi e é realizado por Jesus Cristo. Diz o texto: quando veio, Cristo evangelizou, é uma das 160 vezes em que o verbo ou o substantivo aparece, paz. Muito interessante. Evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Em outra tradução, quando Cristo veio, trouxe a paz para vocês que estavam longe e para os judeus que estavam perto. Agora, todos temos, através de Jesus, completo acesso ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vocês não vivem mais como estrangeiros e peregrinos no mundo, porque foram consagrados por Deus e integrados à sua família. Vocês seguem os ensinos dos apóstolos e dos profetas, desenvolvidos a partir do que Cristo Jesus foi e é. O Evangelho nos é apresentado, portanto, na Bíblia, no Antigo Testamento, de modo mais oculto ou discreto, e direta e claramente no Novo Testamento. Portanto, realço que o Evangelho é aquilo que o Novo Testamento diz que o Evangelho é. Segundo, o Evangelho é a mensagem central da Bíblia e, ao mesmo tempo, é a chave para compreendermos a Bíblia. Quando nós lemos as narrativas do Antigo Testamento, algumas difíceis para nós, só temos uma maneira de entender essas passagens: é a luz do Evangelho. É o Evangelho que ilumina todas as passagens da Bíblia, inclusive Cântico dos Cânticos, ou Josué, ou Juízes, ou 1 Samuel, ou Isaías, ou Jonas, ou Daniel, por exemplo. Se nós perdermos de vista ao lermos o Antigo Testamento, o Evangelho, nós não entendemos o Antigo Testamento, porque o Evangelho é o centro da Bíblia. Terceiro, o Evangelho é a própria vida de Jesus, que nasceu numa manjedoura, foi morto numa cruz, ressuscitou do túmulo e voltou para o céu. A morte de Jesus nos dá vida, e sua vida nos ensina a viver. Eis a completude do Evangelho. Por isso eu sou apaixonado por aquilo que Paulo escreve a Tito, capítulo 2, versos 10 e 11, quando ele afirma que a salvação se mostrou para todos, salvadora a todos. A graça se mostrou salvadora a todos, verso 10.
E o verso 11 começa dizendo que esta graça nos educa. Por isso eu disse que a morte de Jesus nos dá vida. E a vida de Jesus nos ensina a viver. Como devemos viver? Nós devemos viver como Jesus viveu. E o Evangelho sai das páginas sagradas e entra nas páginas da nossa existência. 4 pensamentos bastante simples de igual modo. O Evangelho apresenta Jesus como o único caminho para uma vida de paz, amor e alegria. É claro que nossa sociedade, quando falamos em único, nem todos compreendem, conquanto os outros têm o direito de pensar o oposto ou diferentemente. Esta é a nossa identidade. E devemos ter o direito de proclamar isso, respeitadas as percepções diferentes das nossas. Mas essa é a nossa. Jesus Cristo é o único caminho. Se queremos ter paz, só em Jesus. Se queremos ter amor, só em Jesus. Se queremos ter alegria, só em Jesus. Só Ele nos permite, Ele nos ensina, Ele nos ofereceu com a sua morte a possibilidade. E agora nos ensina a viver em paz. Se nós não vivemos em paz, não estamos vivendo o Evangelho. Se nós não vivemos amando uns aos outros, nós não vivemos o Evangelho. E se nós não experimentamos alegria, mesmo em meio a dificuldades, o Evangelho ainda não entrou no nosso coração. Porque Jesus veio exatamente para nos dar e nos ensinar a viver em paz, amor e alegria. 5ª frase. O Evangelho é a notícia da graça de Deus. Eu tenho lidado com este assunto, buscando palavras que as pessoas fora do meio religioso evangélico possam entender. Entendo que há algumas palavras que nós podemos encontrar um sinônimo. Evangelho não é uma delas. Evangelho é o Evangelho. E a outra é graça. Sei que é uma palavra difícil, porque essa palavra graça tem várias acepções, é nome de gente, é uma outra coisa também, mas penso que graça é o resumo completo daquilo que Deus veio fazer através de Jesus. Então eu estou dizendo que o Evangelho é a notícia da graça de Deus. E essa graça de Deus, essa disposição de Deus em nos oferecer a sua graça, por ela nós somos aceitos e por ela nós somos tornados autênticos filhos de Deus. E a partir daí podemos ser verdadeiros irmãos uns dos outros. O Evangelho, numa linha só, pouquíssimas palavras, é a notícia da graça de Deus. Sempre repito esse ponto aqui, nós temos uma grande dificuldade de compreender a graça de Deus. Eu tenho dificuldade, todos nós temos dificuldade de compreender a graça de Deus, porque ela é uma ação radical de Deus em nosso favor. Quando nós agimos em favor do outro, nem sempre é uma ação radical, mas é uma ação codependente. Dependemos que o outro nos faça bem e nós lhe fazemos bem. Isso não é graça, isso é lei. O que Jesus fez é graça, completamente radical, mas essa é a notícia da graça, se chama Evangelho. 6ª frase. O Evangelho nos apresenta Jesus como Salvador e o Senhor, em quem nós podemos plenamente confiar. Nós podemos confiar em pessoas, nossos pais, nossos filhos, nossos cônjuges, nossos irmãos, mas nós não podemos confiar plenamente, no sentido de achar que nunca vão falhar conosco, porque nós falhamos conosco mesmos,
quanto mais com os outros. A nossa confiança é sempre uma confiança que reflete, que pensa e que considera a possibilidade de a confiança não ser correspondida. Mas quando nós confiamos em Jesus como nosso Salvador e nosso Senhor, nós nunca somos decepcionados. É tão elementar isso. Mas quantas vezes nós depositamos confianças em pessoas de qualquer tipo de relacionamento, que nos dizem que são o que não são, e às vezes nós embarcamos achando que elas são o que elas não são, e depois elas se revelam o que elas realmente são. Mas quando Jesus se revela a nós, quando Ele fala a nós, quando Ele se mostra a nós, nunca é diferente do que Ele diz, porque o que Ele diz é o que Ele faz. O Evangelho nos apresenta Jesus como o Salvador, e como o Senhor, em que nós podemos plena, completa, totalmente confiar. E aí, eu e você temos que nos perguntar em quem é que nós estamos confiando. Sétima frase. O Evangelho é simples e compreensível por todas as pessoas, não importando idade, nacionalidade, nem lugar na sociedade. Essa é a maravilha do Evangelho. Quando alguém pega o Evangelho de Marcos, ou Mateus, ou Lucas, ou João, lê e entende plenamente. Claro que às vezes a linguagem do Evangelho tem um vocabulário em língua portuguesa que nem sempre é o nosso vocabulário, porque o nosso vocabulário é mutante. Por essa razão, inclusive, na terça-feira finalmente está chegando aqui uma edição muito especial que nós preparamos, chamada O Evangelho de João. Uma tradução normal, comum, e com algumas notas de rodapé explicando. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Verbo não faz parte do nosso vocabulário. Então, há uma pequena explicação. Mas tirando em João algumas palavras ou expressões, mesmo assim, nós lemos o Evangelho de João e naquilo que é essencial nós entendemos, porque o Evangelho é simples. Se lermos Marcos, é simples. Se lermos Mateus, é simples. Se lermos Lucas, é simples. Se eu pudesse recomendar, se você vai ler pela primeira vez o Evangelho, comece pelo Evangelho de Marcos. Depois, o de Lucas. Depois, o de João. E por último, o de Mateus. Em graus de compreensão em relação à nossa cultura e ao nosso vocabulário. Mas todos eles, em conjunto ou em separado, nos apresentam um evangelho absolutamente simples, isto é, o que Jesus ensinou e viveu, todos nós podemos entender. Alguns podem não concordar. Alguns podem não concordar com a graça. Como graça? Tem que fazer alguma coisa para merecer? O Evangelho diz não, é de graça. A gente sempre lida com o problema do ladrão na cruz. Sempre lidamos com isso. O cara fez e aconteceu, agora no apagar das luzes, com a morte se aproximando em minutos, diz: lembra de mim quando entras no teu reino? Teve a vida toda para fazer isso? Bom, é o que o Israel aqui pensa, né? Mas graças a Deus não foi o que Jesus pensou, porque ele respondeu: meu camarada, hoje mesmo você estará comigo no paraíso, vamos nessa, graça. De fato, concordo que não é difícil, mas não é para compreender a graça, é para receber. Mas ainda, em oitavo lugar, viver o Evangelho significa viver em compaixão pelos outros. Onde há Evangelho, há compaixão.
Podemos, no oposto, também declarar: onde não há compaixão, não há evangelho. Qual foi o problema de Jesus com os fariseus? Cantavam bonito, tinham uma linda teologia, sabiam tudo de Bíblia, de cor. Jesus os chamou de víboras, cobras, porque não tinham compaixão. Sem compaixão, o evangelho não acontece, não se completa, é incompleto, é imperfeito. Nono, o evangelho é uma notícia a ser compartilhada com os outros. Por isso, o nosso objetivo de vida, Mateus 28, 19 a 20, que nos manda ir por todo o mundo, pregar o evangelho, batizar e fazer discípulos em todo o mundo. Há uma diferença entre nós e os judeus. Os judeus não querem que a notícia que receberam da aliança vá para todos, só para os de sua etnia. Mas em Cristo não há etnia, não há brasileiro, nem afegão, nem americano, nem argentino. Todos são homens e mulheres para quem o evangelho é compartilhado. Em síntese, frase número 10, o evangelho é o que Jesus Cristo fez. E os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas nos apresentam alguns resumos do que Jesus fez. E para mim, o mais completo é Mateus 9:35, que é algo encantador para a nossa reflexão, inclusive nos chama. O que é que Jesus fazia? Eu tenho que pensar, é isso que eu tenho que fazer. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Mencionei aqui em outro momento que há uma diferença entre o evangelho de João Batista e o evangelho de Jesus. Metodológica. O evangelho de João Batista era: venham me ouvir, saiam de suas cidades e venham me ouvir. O de Jesus foi: ele ia às cidades. Jesus é o nosso modelo. Às vezes nós na igreja somos tentados a ser como João Batista. Quer ouvir o evangelho? Vem para a igreja. Modelo de João Batista. O de Jesus não. Eu vou onde vocês estão. Eu levo a boa notícia a vocês onde vocês estão. Ele percorria todas as cidades e aldeias. Algumas que inclusive nós nem conseguimos distinguir, nem na geografia, nem na arqueologia. O que ele fazia? Ele ensinava, ele pregava. Pregação tem a ver com salvação. Ensinar tem a ver com a vida prática. Mateus, por exemplo, se ocupa ou especializa em falar dos ensinos de Jesus. É o foco de Mateus. Lucas, o foco de Lucas é a proclamação. Um é a didaquê, Mateus. A outra é o querigma, a proclamação, Lucas e os demais evangelhos. E ele curava todo tipo de doenças e enfermidades. Isto é, Jesus se preocupava com as pessoas
em suas necessidades completas. Jesus não pregava, se podemos usar essa imagem, apenas a alma da pessoa. Ele pregava a alma da pessoa e ao corpo da pessoa. Ele transformava a alma da pessoa e a inteireza da pessoa. Por isso, todo o evangelho ou é integral ou não é evangelho. Só tem um evangelho, é o integral. Não há outro, é o único. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Eu vou mencionar um último ponto, não previsto. 10 já é muito, 11 então é impossível de memorizar, nem tem esse propósito. Mas Jesus era um judeu, filho de judeus, viveu entre os judeus. Mas há 2 momentos nos evangelhos que Jesus faz o que um judeu não fazia. Ele transcendeu a terra de Israel. É quando ele cura o endemoniado gadareno. Não era Israel, era a Transjordânia, hoje Jordânia. Por que ele foi lá? Porque os decapolitanos, isto era, as cidades chamadas Decápolis, precisavam da mesma graça. Ele foi lá. Eles nem podiam vir para cá. Ele foi para lá. E a segunda experiência é quando ele vai a um subúrbio de Tiro e Sidom e encontra uma mulher. A gente fala 2, mas vai lembrando que tem 3, né? A mulher samaritana Samaria era um enclave, não é? Não era Israel propriamente, era um enclave, tinha uma fronteira, podemos dizer assim, a atravessar, mas vou me ater a essa mulher que estava fora completamente do domínio de Israel e que procurou por Jesus, porque Jesus foi até ela. Isso é o evangelho, irmãos. Ir onde as pessoas estão. Se nós não fazemos isto, precisamos fazer. Precisamos ir a Tiro e Sidom, precisamos ir a Samaria, precisamos ir a Gadara. E às vezes, como eu disse, nós achamos que o evangelho é tão bom que vamos mantê-lo aqui conosco. É tão bom que, parodiando os 2 discípulos de Jesus Cristo, vamos fazer uma cabana e nunca mais vamos sair daqui. Mas é lá embaixo que o jovenzinho se estrebuchava, possuído pelo mal. Agora vão lá e curem. É a história que nós conhecemos. Meu propósito, meus irmãos, foi basicamente lembrar isso que é tão óbvio, que às vezes eu me esqueço agarrado às minhas convicções, mas as minhas convicções só podem ser convicções evangélicas, não podem ser outras convicções. Eu posso chamá-lo de qualquer coisa, o que eu penso, mas não posso chamar de evangelho. Para eu chamar de evangelho, tem que ser o evangelho que Jesus ensinou, que Jesus Cristo viveu, com tudo aquilo que eu acabei de mencionar, e uma outra coisa poderia ter também mencionado. Isso então, queridos irmãos, nos introduz a esse momento que eu chamo de singular na vida da nossa igreja. Singular porque é um privilégio que Deus nos dá. E privilégio a gente não questiona. Presente a gente recebe. E a nossa igreja está recebendo um presente. Quero chamar aqui a Fabíola, para trazer aqui a família
afegã que estamos acolhendo aqui em nossa igreja. Venho como intérprete. Eu já dei bom dia e já responderam bom dia na língua que eu falo, português. Eles falam outra língua, mas já estão ótimos. Já falam um bom dia muito bonito. Bom dia. Bom dia. Perfeito. Vamos ver se esse bom dia aqui. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Olha! Criança dá show, né? Fala a verdade. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tá vendo? Então, nós hoje, depois desse culto das 11, vamos ter também esse momento, vamos ter um almoço de recepção a eles. Os que se inscreveram poderão participar do almoço. Os que não se inscreveram poderão contribuir com o valor do almoço, porque nós vamos mobiliar a casa para esta família aqui. Não é? É uma casa quase igual uma casa brasileira, mas com algumas características diferentes. Estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo a conviver com eles, e eles aprendendo a conviver conosco. É uma cultura muito diferente da nossa. Não é só a língua, são costumes, cultura. Depois que nós sairmos, eles descerão conosco, vocês poderão cumprimentá-los com as mãos. As mulheres